com a Michele Sato. É verdade. Bom, boa tarde, Rosana. Boa tarde, alunos aí da Faculdade de Educação, aí o Instituto de Biologia, Rosana. É o Instituto de Biociências. O Instituto de Biociências da USP, então, né? E agradeço muito esse convite. Fazer uma breve fala, então, sobre a questão das identidades e das afetividades na educação científica, na ciência, né? E a gente acabou não combinando como que você gostaria que eu falasse, quanto tempo, então eu vou fazer uma breve provocação e depois a gente abre aí para dúvidas, discussões, questionamentos, pensando aí num diálogo, né? É um prazer enorme, então, nessa tarde estar com vocês. E eu quero começar dizendo assim, que a questão das afetividades, da identidade no ensino das ciências, ela acabou surgindo na minha carreira meio que muito correlacionada com o meu processo de transição de gênero, né? Há mais ou menos 5, 6 anos atrás. Não tem uma data assim específica de quando eu comecei a transicionar. Mas primeiramente foi um momento assim de grande luta para ser reconhecida como mulher, que era algo que internamente me representava, mas que externamente eu ainda não conseguia manifestar. Mas à medida que eu começo a receber esse reconhecimento, eu começo também a sofrer um pouco um choque sobre como é o tratamento dado às mulheres na nossa cultura e também na cultura científica, né? E isso me leva também a começar a entender sobre a temática, a estudar sobre a temática, e as coisas vão surgindo de maneira que isso passa a ser também linha de pesquisa diante daquilo que eu já fazia, que era esse trabalho com formação de professores de ciências e biologia. Começaram a me convidar para fazer falas, para contar minha experiência, e isso meio que foi emergindo também nesse processo de construção do que eu pesquiso. Mas não também totalmente desalinhado com o que eu já vinha pesquisando, que conforme a professora Rosana externou aqui, né, nós já nos cruzávamos ali pela Faculdade de Educação, ali na USP, que na época eu pesquisava, né, no meu doutorado sobre o conceito de ser humano para professores de biologia. E basicamente eu tentava entender como que os conhecimentos científicos ou religiosos, né, como que eles dialogavam na construção das questões existenciais para professores de biologia, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e consequentemente, né, então, que concepção de ser humano é essa que se construir, como que o criacionismo e o evolucionismo tomavam, né, espaço nesse diálogo para a construção dessa referência, desse conceito que é tão importante para um professor, para uma professora. E diante disso, também, a minha linha de pesquisa começou a ser estruturada, né, à medida que eu fui pensando um pouco sobre essa questão de alteridades, né? Então, como que sempre que eu estudo e analiso outros seres vivos, eu estou pensando, de certa forma, sobre as relações de alteridade que eu estabeleço com esse ser vivo, ou seja, os limites do que eu sou ou não sou frente a esse outro ser vivo, né? Então, quando eu penso sobre a natureza, de certa forma, eu estou pensando também sobre mim como ser humano, né? Como né, grupo humano. E esses limites, por vezes, são ignorados, né? Que muitas vezes a gente olha para esse outro ser vivo que compõe conosco esse planeta como objeto a ser controlado, a ser usado para o nosso bem-estar, né? E a ciência, durante muitos anos, fez isso. Uma ciência que, em um artigo que publiquei recentemente, eu chamo de uma ciência bélica, né? Que tem sido usada no sentido de conhecer esse outro ser vivo para controlá-lo, né? Enquanto que a gente precisa de uma ciência biológica talvez um pouco mais diplomática, né? Que busque entender esse ser vivo para aprendermos a conviver com ele, né? E algumas coisas a gente precisa começar a questionar também, né? Então, nesse processo. Porque essa ciência bélica, de certa forma, ela está bastante associada
a marcadores de gênero que são usados para a construção do homem, né? Por exemplo, a questão da objetividade, da racionalidade, da neutralidade, que a gente sabe que ela é falsa, né? Não existe, mas que são geralmente elementos associados a esse marcador de gênero de construção dos meninos, né? E as meninas, de certa forma de partida, parece que já chegam no universo científico um pouco distantes desse universo, né? A gente tem até alguns prêmios que buscam incentivar a participação das mulheres no universo da ciência, por exemplo, aquele prêmio da L'Oréal. Mas aí quando você vai ver os critérios, é assim, o número de publicações, impacto das publicações, influência dessa mulher nos grupos de pesquisa, mas não há um trabalho para repensar essas bases da ciência para que mulheres se sintam mais à vontade fazendo ciência. O que há é uma premiação para as mulheres que conseguem se adaptar bem a esse universo que é tido tão masculino, né? O próprio Chassot escreveu um livro que eu acho bem bacaninha, que é A Ciência Masculina é Sim Senhor. Então ele vai contando as histórias de como muitas mulheres foram perseguidas, né? Dentro da ciência, como é difícil ser mulher nesse universo, né? Então, assim, geralmente habilidades associadas ao feminino, como a intuição, como o afeto, como nutrir, como ao invés da competição, que é tão masculina, mas a cooperação, elas acabam não sendo bem vistas nesse universo, né? E o que dirá as afetividades. Então, a gente acaba tendo uma hierarquia aí, né, entre a ideia de racionalidade e a afetividade. Eu não estou dizendo que homens e mulheres são todos assim, mas eu estou dizendo que há um estereótipo, um marcador social de gênero que tenta nos construir dessa forma, né? E a gente precisa começar a pensar sobre isso primeiro, que não necessariamente esses estereótipos nos definem, mas de certa forma há uma força social que coloca os homens mais próximos do universo da ciência do que as mulheres. E quando a gente fala em inclusão, a gente fala em repensar esses universos para que as pessoas possam se sentir bem lá dentro. Não é só colocar a pessoa para dentro desse grupo, né, desse espaço, mas esse espaço precisa ser reformulado para que a gente tenha uma verdadeira inclusão, né? E não só isso, né? Então, outros grupos têm dificuldade também de se adaptarem a esse universo da ciência. Por exemplo, pessoas negras, né, têm muita invisibilidade sobre os trabalhos de pesquisadores negros dentro da ciência. A gente tem hoje alguns pesquisadores na área do ensino da ciência que são expoentes, por exemplo, Douglas Verrangia, a Bárbara Carini, que trabalha com ensino de química, né, lá da UFBA, que tem discutido um pouco disso, né, como que é o papel dos cientistas negros na ciência e como que isso tem sido invisibilizado. Então, falta referência, por exemplo, muitas vezes para a estudante negra, sobre as referências que produzem ciência. Na própria história das ciências, Douglas Verranges conta, por exemplo, né, que as próprias técnicas de cirurgia haviam já na África, antes, né, do inglês lá aprender essas técnicas, dizer que foi ele quem tinha inventado, enfim. Então, são coisas que acaba sendo associada a uma história de uma ciência branca europeia e que, na verdade, é ignorada, né, aquele conhecimento dos ancestrais africanos, né? Se a gente pensar também a ciência indígena, né, também a gente tem uma etnociência, tem todo um conjunto de saberes étnicos sobre a natureza e que a gente tem ignorado em nossos currículos. Às vezes nas pesquisas, né, a gente deixa de reconhecer, ou às vezes parte desse conhecimento para construir saberes tidos como científicos, e por vezes a gente não devolve os royalties, né, daquele conhecimento que já era comunitário. Enfim, são coisas que a gente precisa começar a pensar. E outras lógicas que a gente também pode pensar são as lógicas dos não binarismos, que eu acho que é aí que é o foco da minha fala, né? Então, as pessoas transgêneras que não se identificam com o gênero que foi determinado ao nascerem, simplesmente quando
né, olham para os nossos órgãos genitais, dizem é menino ou menina, e a gente não se identifica com isso, então a gente não se identifica com a designação social que nos foi dada. E as pessoas não binárias, que às vezes não se identificam com nenhum dos gêneros, ou se identificam com os dois dos gêneros, ou com os diversos outros gêneros que existem, que não são apenas dois, né? Então, quando a gente fala de não binarismos, isso também acaba refletindo um pouco sobre essa relação humano-natureza que a gente constrói, né? Porque isso também é um binarismo. E sempre que a gente fala de binarismo, segundo as ecofeministas, a gente está falando de um polo dominador e um polo dominado. Então a gente tem hoje, infelizmente, o masculino que domina o feminino, a gente tem o humano que domina a natureza, e a gente tem, então, esses binarismos que vão construindo essas relações que a gente tem uns com os outros, seja pessoas com pessoas ou pessoas com os demais seres vivos. E o que eu acho bem interessante que, por exemplo, a Marti Kiel utiliza, que é uma ecofeminista fantástica, né? É que os mesmos mecanismos usados para o controle dos corpos do feminino, para os corpos das mulheres, por vezes também são usados para o controle da natureza, que é a objetificação daquele ser, né, o olhar daquele ser como inferiorizado, como mais animalizado, como menos hominizado, né, mais selvagem, e por ser selvagem precisa ser controlado, né? A gente tem, por exemplo, o Sérgio Moscovici, que é um psicólogo social, que ele fala que tem um gradiente de hominização e animalidade, ou de cultura e selvageria, onde alguns grupos tendem a se colocar no lugar da cultura e tendem forçosamente trazer esses outros grupos tidos como selvagens para o lugar dessa cultura. E esse tipo de pensamento é um pensamento colonizador, é assim que os colonizadores agem, e agem pensando que estão fazendo algo bom para esse selvagem que vai ser domesticado, né? Mas, ao mesmo tempo, vão criando uma imagem que inferioriza esse selvagem. Então, quando a gente fala de preconceito hoje em dia, a gente não está falando só do rechaço, né? De como essas pessoas são rechaçadas dos espaços sociais, pessoas LGBTQIA+, pessoas pretas, enfim. Mas a gente está falando de como as pessoas, por vezes, são significadas como mais animalizadas que outras. Então, pessoas trans são muito associadas à sexualidade, como se a gente fosse aí, né, uma mulher de pênis ambulante, né, que só isso que pensam e perguntam, né, você tem pênis ou não tem, ou ficam preocupados com isso, né. A própria mulher cis, né, muito associada a essa ideia de mãe, que é algo biológico, né, então ai dela se ela não tiver filho, ai dela se ela não cumprir com seu papel de maternidade, né, e quando cumpre também acaba sofrendo bastante preconceitos por isso, por não atender a esse espaço social como o homem cis atende, né? Enquanto que o homem cis ele é tido como alguém que precisa mais do social, né? O homem bom é o homem trabalhador, o homem honrado é o homem trabalhador, o homem que ocupa o espaço público, que tem uma honra, então ele é tido como alguém, né, como pessoa a partir de atributos mais sociais do que as mulheres que são mais biológicos, do que as mulheres trans, né, que tem a ver com essa ideia da genitalização. Pessoas pretas também, tem um trabalho bacana do professor Nélio Bis, onde ele mostra que houve um tempo que precisou-se de uma bula papal para dizer que a pessoa preta ela tinha alma e por isso deveria ser considerado como humana, né? A professora Cláudia Sepúlveda, lá na Bahia, mostra o racismo científico, mostra como que pessoas negras também foram usadas em zoológicos, né, tidas como animais por conta da cor da pele. Então a gente acaba criando esse gradiente de hominização e selvageria, alguns grupos são colocados nesse polo do mais animal. Isso tem sido um preconceito interessante que a gente precisa repensar. E geralmente o feminino é colocado nesse polo mais do animal, né? E os grupos minoritários e subalternos, né? No caso dos não binários, o legal que a gente tem aprendido com eles é romper, né? Olhar para esse mundo para além dessas dicotomias e para além desses binarismos. E isso pode trazer para a gente algumas transformações.
eu fico me perguntando aqui, por exemplo, quantas coisas na biologia que se a gente não olhasse para o binário, que poderiam ser pensadas de maneira diferente. Vamos tentar um exemplo aqui, né? A gente associar lá na aula de biologia que corpo feminino possui seios, né? E mamas. E aí, será que não existem corpos masculinos que possuem mamas, né? Então a gente tende a associar mamas ao corpo feminino para dicotomizar forçadamente. E quando o corpo tido como masculino apresenta mamas, a gente diz que isso é uma doença, é ginecomastia. E esse corpo precisa extirpar essa mama, porque isso não é natural e não é saudável. Nos protocolos médicos fala-se em câncer, mas é um câncer que qualquer mama pode ter, né? Então não haveria necessidade de convencer a pessoa que tem esse corpo tido como masculino, no caso um homem cis, né, a extirpar os seios, mas socialmente a gente define essa biologia do corpo. Então será que é tão natural assim essa biologia que a gente descreve como binária dentro das nossas aulas, né? Ou quando a gente, né, e aí a gente, quando diz assim, né, XX é de mulher, XY é de homem, quando fala de cromossomos sexuais, né? Como se não existissem mulheres XY, como eu. A gente simplesmente ignora que há fatores psicológicos, que há fatores culturais que vão definir, né, se o indivíduo é ou não é homem ou mulher, e que não só o biológico define isso, né? A gente fala de fenótipos na biologia e se esquece desses fenótipos por vezes quando a gente define que XX é de mulher ou XY é de homem. A gente tenta dicotomizar. Tem um conhecido meu que é a pessoa intersexual, né? E ele fala que hoje em dia a intersexualidade já tem sido descrita não só a partir de fatores biológicos, mas também psicológicos, e enfim, há um grupo de mais ou menos 40 tipos de gêneros diferentes entre o que a gente chama como homem ou como mulher, né? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que a gente tem uma dicotomia que nos define como homens ou mulheres desde que a gente é criança, desde a infância. Essa dicotomia, às vezes, a gente projeta nesse mundo, né? Também, então, a gente tem lá o animal macho, animal fêmea, né? O animal macho tem que ter testosterona, mas aí você pega as hienas, a hiena fêmea tem mais testosterona que a hiena macho. Inclusive, ela tem um órgão genital que se parece com um pênis e pare por ele, né? Então, por que a gente chama ela de fêmea? Será que a gente precisa realmente usar esses termos macho e fêmea em tudo que a gente coloca, né? Em tudo que a gente analisa? Será que a análise biológica, ela é realmente a representação da natureza ou é a projeção de quem nós somos nessa natureza, né? O Steve Friend mostra que... um livro sobre história das ciências que só se falava em machos alfa, enquanto homens pesquisavam sobre comportamentos de primata. Quando as mulheres começaram a pesquisar comportamentos de primata, que começaram a falar de fêmeas alfa. Por que esses homens não viam as fêmeas alfa? Porque eles não queriam acreditar na referência deles que existissem mulheres líderes e que a fêmea a alfa seria algo irreconciliável para a sociedade da época, que poderia sugerir que as mulheres poderiam ser líderes também na nossa sociedade, ou simplesmente eles não enxergavam isso, né? Será que se a gente olhar para as coisas da natureza, para além desse binarismo, a gente não consegue construir outras ideias para além daquilo que a biologia já construiu hoje, né? Mesmo essa dicotomia humano-natureza, né? Então, se a gente começa a reconhecer a alteridade dos outros seres vivos, né? Então esse mecanismo de hominização e animalidade que vai, né, gerando essa ideia de grupos mais domesticados que outros, mais colonizados que outros, né? A gente também vai aplicando isso na natureza, então isso vai fazendo com que alguns preconceitos sejam muito parecidos, né? O sexismo, então a mulher definida como mais animal que o homem, o racismo, que define às vezes a pessoa negra como mais animalizada que a pessoa branca, as LGBTQIA+, fobias, né, que nos colocam também na posição
de mais animalizados do que as pessoas héteros cis. E é legal que, às vezes, também essa interpretação que se faz do outro, ela é até positiva, às vezes nem é negativa. Eu coloco o outro no lugar do mais animalizado, do mais selvagem, muitas vezes sem agredir. Por exemplo, quando eu digo assim, eu adoro fulano sair com a gente porque ele é engraçado, eu adoro as bichas engraçadas. Então, quem que é a bicha engraçada, né? A bicha engraçada é o poodle, é o pet, né? Que vem e que me alegra, eu gosto de estar com ele que me alegra. Agora, se eu for dividir, né, competir com essa bicha por um namorado, ou por um trabalho, por alguma coisa, já não vou estar tão feliz, né? Porque ela é inferiorizada, ela serve para me alegrar, assim como Dálmata alegra a carruagem do rei, né? Então, são coisas que a gente precisa começar a repensar aí nessas referências. E aí a gente tem uma outra referência que é o especismo, né? Então, que é o preconceito que a gente constrói com as outras espécies do planeta e colocando elas como inferiores e a serviço do nosso bem-estar. E aí é interessante que a gente tem encontrado pesquisas, por exemplo, que mostram que pessoas mais antropocêntricas tendem a ser mais especistas, ou seja, pessoas mais antropocêntricas também tendem a ser mais preconceituosas. Então, há uma relação, por exemplo, entre o meu egoísmo, né, frente à natureza e o meu egoísmo frente a outros grupos humanos. Então, pessoas que tendem a ser capacitistas e que veem que a pessoa com deficiência é inferior, tende a ver também que outros seres vivos são inferiores, né? Então, o que a biologia tem a ver com isso, né? E aí a gente vê que o ensino da biologia ele pode contribuir para superarmos os especismos, e isso pode ter impacto, inclusive, nos demais tipos de preconceito, nos racismos, nos sexismos, nos capacitismos e assim por diante, né? Então, esse olhar mais diplomático sobre a natureza, ele vai requerer a consideração da alteridade, ou seja, vai requerer que eu olhe para esse outro ser vivo, que veja para além de um objeto, não é mais uma relação sujeito-objeto. Não é eu aprender sobre uma planta, mas eu aprender com uma planta. Não é eu aprender sobre um animal, é eu aprender com um animal, né? A nossa epistemologia na pesquisa é meio que assim, né? Eu tomo chá de camomila e isso faz com que eu relaxe. E se eu olhasse para essa relação dizendo eu tomo chá de camomila e a planta me ensina a relaxar? Será que essa informação que me é transmitida, mesmo que de uma maneira fisiológica, pela camomila, ela não é um ensino? Por que eu não entendo, por exemplo, que eu posso aprender com a planta e só aprender sobre a planta, né? Tem um antropólogo ecológico que chama Timothy Ingold, que ele diz que uma das coisas que diferencia o que a gente entende por humano e os demais animais é a questão das intencionalidades. Entre humanos, a gente atribui intencionalidades. Então, eu olho para uma pessoa, vejo ela de cara fechada e digo, aquela pessoa está brava. Com os outros seres vivos, a gente nunca projeta intencionalidades. A gente sempre acha que é estímulo-resposta. Eu estimulei aquele ser vivo e obtive essa resposta. Esse ser vivo não existe, ele não é alguém que eu interpreto, né, dentro da ciência. Então, eu não aceito a intencionalidade daquele outro ser. Então, será que eu sou capaz de aprender frente a uma árvore ou eu só sou capaz de aprender sobre uma árvore, né? Então, assim, e a gente aprende às vezes com aquilo que emerge dentro da gente. Então, às vezes, em frente a uma árvore, eu sinto aquele cheiro, e aquilo me lembra da infância. Aquilo, às vezes, me cura de um trauma. Eu tenho uma aluna que uma vez a gente fez um exercício de olhos fechados frente a uma árvore, escutando o barulho das folhas, tocando na casca, respirando, e que ela falou assim, eu tava com cólica menstrual e passou. Então, assim, o corpo dela, com aquela relação com a árvore, ele aprendeu a relaxar. Aquela árvore, naquele momento, ensinou esse corpo a relaxar e curou, né? E a gente precisa de curas como essas, né? E aí a gente fala da afetividade nas relações humanos-natureza, nesse sentido, né? Para além do racional, não é só o entender sobre, é o fruir junto. É eu
me conectar, né? A indústria farmacêutica, a indústria alimentícia tem nos afastado cada vez mais da natureza, e quanto mais nos afasta, mais ela consegue nos vender essa natureza em comprimidos, em cápsulas, em caixinhas, em bandejinhas, né? O leite vem da caixinha, a carne da bandejinha. A gente esquece que esse leite tem uma vaca que produz, as crianças da cidade, então, onde já se viu, né? A gente acha que natureza é a pracinha, é o parque, é aquela coisa organizada, bonita, simétrica. Então, quando a gente vai para um caos da floresta, aquilo pra gente é um absurdo, é inaceitável. E a gente se esquece de fruir junto com os demais seres, né? E esse afastamento tem nos adoecido. Então, quando a gente começa a olhar para esse outro ser vivo, reconhecendo as intencionalidades desse ser vivo, fruindo, ligando-nos com esse ser vivo a partir de um olhar mais afetivo e diplomático. Então a gente consegue começar a resistir a essa separação e retomar a nossa integração com a natureza, né? E do ponto de vista da ciência, talvez a gente precise resgatar também a ciência das mulheres, né? Que quando houve o período pré-capitalista, que precisava se controlar os corpos das mulheres para que elas reproduzissem para o capitalismo, uma das coisas que se criou foi a ideia de bruxa, né? Então, toda mulher que tinha conhecimento sobre a natureza, e era um conhecimento que era intuitivo, integrado, holístico, ela foi tratada como bruxa, né? E era queimada na fogueira. Porque elas resistiam, você vinha de um período, isso aí é uma autora que chama Silvia Federici que coloca, a gente vinha de um período de idade média, onde as pessoas passavam fome, onde as pessoas não queriam mais se reproduzir, onde tinha um número pequeno de pessoas que estavam sendo expulsos das comunidades rurais para a comunidade urbana, para que se implantassem as indústrias, e essas mulheres que conheciam as plantas, elas simplesmente se recusavam a se reproduzir, né? E usavam as plantas com fins de não se reproduzirem, né? Ou às vezes, quando engravidavam, de interromperem a gestação. Usavam as plantas para outras coisas também, para agradar quem elas queriam com as bebidas, e tinha muitas mulheres que produziam cerveja e vinhos, enfim. Ou às vezes também para matar quem não gostavam, porque produziam venenos, enfim, com essas plantas. Então, era uma vida integrada às plantas, desse conhecimento das mulheres tidas como bruxas, né, e que foram queimadas. E a gente tem, então, uma ciência desenvolvida por homens que é extremamente racional, e talvez a gente precise resgatar um pouco dessa bruxaria para retomarmos as conexões com a natureza, né? Não estou dizendo que a gente vai fazer bruxaria dentro dos laboratórios, mas entendermos o que é esse conceito de bruxaria e o que é esse conceito de conexão, né, com a natureza. Humanos são natureza, e não, né, humanos e natureza, ou natureza. Mas a partir dessa integração, superarmos esse binarismo, superarmos essas binaridades, o que será que a gente consegue construir como ciência, né? Então, essa proposta ela vem também no sentido de aproximarmos as ciências biológicas das ciências humanas, da antropologia, de entendermos que saber sobre a natureza implicitamente envolve saber sobre nós enquanto seres humanos, né? A biologia ela foi construída muito baseada na física, né? E era para ser uma ciência exata, e a gente entende que não é bem assim, né? A biologia ela é uma ciência que nos ajuda muito nesse diálogo com todos os seres que habitam esse planeta, e que vai, né, nos ajudar a construir uma vida cada vez mais diplomática nessas relações. Então, não é tão exata assim, talvez ela seja mais social no sentido mesmo das relações ecossociais, né, entre a nossa espécie e as demais. E aí isso nos leva para uma perspectiva de formação de professores, que é o que tem chamado minha atenção hoje em dia, que é a ideia de que eu não formo profissional, né? Não é uma formação profissional, mas é uma formação de pessoas humanas que trabalham, pessoas humanas que ensinam, pessoas humanas que aprendem enquanto ensinam, né? Então, as pesquisas sobre afetividade no ensino, elas estão muito ligadas à ideia dessa pessoa e das suas relações com as outras pessoas,
E a proposta que eu trago aqui para vocês hoje é também pensarmos nessa relação que construímos de nós conosco mesmo e de nós com os demais seres vivos, e como que esse olhar que lançamos para os outros seres vivos realmente representam essa realidade, ou simplesmente uma projeção de uma sociedade binária, cisgênera, heterossexual, e que não necessariamente contempla outros olhares das pessoas não binárias, das pessoas pretas, das pessoas que apresentam algum tipo de deficiência, né? Isso me lembrou uma tese que eu fui banca recentemente aí na USP, de um professor lá do Colégio Pedro II do Rio, onde ele pesquisava, por exemplo, como que alunos cegos podiam ensinar alunos videntes a abstraírem em física, porque eles tinham maior capacidade de abstração do que os alunos videntes, quando a gente pensava no ensino de física. E aí eles é que são chamados de alunos com deficiência, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa tomar cuidado e entender que as deficiências não estão na mente, não estão na pessoa, as deficiências estão no mundo, né? Então, esse mundo está adaptado para um determinado grupo, homem branco, heterossexual, europeu, e a gente acaba tendo que se adaptar a esse mundo formatado para esse sujeito. Enquanto que, se esse mundo for mais diverso, a gente consegue viver de uma maneira mais diversa, né? Então fica aí a mensagem para a gente pensar um pouco essa questão das identidades, da afetividade. Então, existe uma diversidade de formas de ser e estar no mundo e de se relacionar, e que a ciência tem padronizado esse olhar com base em uma identidade, né? Deixando aí de trazer a possibilidade de outros olhares, de outras diversidades, e que quando a gente vai, né, pensar principalmente nas ciências biológicas, uma forma de reconhecer essa diversidade, seja social, seja biológica, ela vai envolver então que a gente resgate as afetividades que estão muito associadas a esse saber construído pela mulher, né? Então, que a gente possa aí retomar essas bruxarias, né, no sentido de olharmos para a natureza com mais afeto. Eu acho que era isso que eu queria colocar, dei bastante voltas, espero ter conseguido trazer uma mensagem a vocês, e fico aí aberta a questões e, de repente, esclarecimentos mais detalhados de algum ponto que ainda esteja confuso.